Você achou Eclesiastes capítulo 12? Diga amém. Aleluia. O texto diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhais a dizer: não tenho neles contentamento. Até aqui você pode sentar com a tua Bíblia aberta. Aleluia, que desafio pregar no culto das 18 horas. Ele é mais compacto, mas eu tentarei ser o mais breve, o mais objetivo possível, dentro das minhas limitações. Quando eu começo a ler esse texto, e ele é um texto muito forte, ele começa dizendo assim: lembra-te. Normalmente, quando a gente quer lembrar de algo importante, a gente faz até compra aqueles posts, né? Aqueles papeizinhos que eu tenho aqui na minha Bíblia, e a gente pendura isso na geladeira, no armário, né? E às vezes, para não esquecer, a gente até amarra um barbante no dedo, né? Para não esquecer. Aí a gente fica perguntando: para que eu amarrei isso aqui no dedo? E a gente não lembra porque que a gente amarrou aquilo no dedo. O texto está dizendo: lembra-te, porque é possível que você se esqueça. Mas Eclesiastes, o autor do texto, ele está dizendo que o que ele vai falar a partir de agora é a essência da vida. É a essência da vida. O que ele vai dizer agora é a essência. Por isso a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é descobrindo o propósito da vida. Esse é o tema da mensagem deste culto. O que ele está dizendo é: lembra-te, porque o que eu vou dizer a partir de agora é extremamente importante. E eu não sei qual é o mecanismo que você vai fazer para não se esquecer do que será dito daqui para frente. Eu não sei se você vai pegar o link, vai salvar para assistir depois outras vezes. Eu não sei se você vai tomar nota dessa pregação. Eu não sei o que você vai fazer para não se esquecer do que Deus está dizendo para você hoje nesse culto, porque o que Ele vai dizer para você é a essência da vida. Aí Ele vai dizer: lembra-te do teu Criador. Ele está primeiro, já de imediato, fazendo eu entender que você não é uma obra do acaso. Ele está lembrando para você que você não foi um descuido dos seus pais. Não foi porque os seus pais não tomaram as devidas precauções para que você não viesse, que você veio. Talvez eles até tenham tomado essas precauções e ainda assim você veio. Ainda assim a sua mãe te gerou. Mas gerou você porque Deus tem um propósito. Você não nasceu por acaso. A grande crise que acontece nas nossas cabeças, na cabeça de muita gente, está ligado à identidade, está ligado a propósito de vida. Por não entender para que nasceu, por que nasceu, por que nesse tempo, por que nasceu nesta família. Puxa vida, tanta família rica, eu tinha que nascer numa família pobre? Eu sei que você nunca pensou isso, só eu. Mas eu falei: Senhor, tu não podia também ter mesmo. Aí um dia alguém perguntou por que eu decidi morar em outra cidade, diferente daquela que os meus pais me criaram. Eu falei: olha, eu não tenho culpa de onde eu nasci, mas eu vou ser responsável por onde meus filhos vão nascer. Tem coisas que você não tem controle, mas nasquelas das quais você tem controle, faça alguma coisa valer a pena. Você vai dizer: eu nasci numa família pobre. Mas os seus filhos não precisam nascer numa família pobre. Você vai dizer: eu nasci numa família desconcertada. Eu nasci numa família onde eu vi meu pai brigando com a minha mãe, gritando com a minha mãe, xingando, dando chute nos filhos.
Eu cresci numa família assim, mas os seus filhos não vão precisar nascer numa família assim. Agora, isso não vai acontecer por osmose, isso não vai acontecer por uma casualidade. Você tem que ser intencional para que isso aconteça. Você tem que mudar as atitudes, comportamentos, para que você provoque um futuro promissor para a sua família e para os seus filhos. Tem uma música, uma desgraça de uma música, e me permite falar assim, porque é exatamente para onde ela aponta as pessoas. De um cantor do Rio de Janeiro, que ele diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, ele está dizendo: eu vou seguir ao sabor do vento, eu vou deixar que minha vida me conduza da forma como ela quer. Isso é sinônimo de desastre, de desgraça, porque Deus te chamou para ser intencional. Você que tem que decidir o que você quer da sua vida, você tem que ter propósito. Eu quero ser alguém diferente. Eu não apenas quero, eu serei alguém diferente. Eu vou fazer diferença na minha geração, eu vou fazer diferença na minha casa, eu vou fazer diferença na minha família. Eu vou ser o diferente. Ah, você vai ser diferente. Eu vou ser sim, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Aí ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra dele agora. Agora é o tempo de você lembrar que tem um Deus que criou você. Esse é o momento de você lembrar. Lembra-te do teu Criador, porque foi Ele que fez você. E está muito perto do data do teu nascimento. Você ainda é jovem, ainda tem vigor, tem força, tem energia. Daqui a pouco você vai começar a pintar a barba igual as pessoas que eu conheço. Daqui a pouco começa a ter que pintar a barba. Meu Deus, só Jesus na causa. Deus te chamou. E a Bíblia diz que quando Deus chama, Deus capacita. Lembrar do Criador é tomar consciência de que Ele nos fez com um propósito. Diga, qual? Alguém tem dúvida do propósito da vida aqui? Seja sincero com você mesmo. Quantos aqui tem dúvida quanto ao próprio propósito de vida? Quem tem dificuldade de entender? Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Eu sei que tem muito mais gente. A pessoa tem vergonha de levantar a mão. Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Deus te fez com um único propósito: viver para servi-lo. Deus te fez com um único propósito: servi-lo. Ah, pastor, mas a vida é curta demais. E olha que eu estou falando apenas desta vida. Eu estou falando apenas dessa vida. Apenas dessa. Porque a gente vive, e Salomão vai dizer que até os 80, e quem passa disso é cansaço, enfado. Vamos supor que eu seja alguém de outro planeta e viva muito. Vivi 120 anos. Uau! Mas acabou. Se encerrou. E é até possível, até provável, pode acontecer, de nem os meus bisnetos lembrarem o meu nome. Sejam sinceros. Levantem as mãos todos que lembram o nome dos avós, paternos e maternos. Levanta a mão assim, todo mundo que lembra. Isso. Tem muita gente que não lembra. Fica a mão levantada. Quem lembra o nome dos seus bisavós? Eita. Dos bisavós. Quem lembra o nome dos tataravós? Aí complicou. Mãe, avó, bisavó, tataravó. Quantas gerações? Em 4 gerações, muitos ficaram esquecidos pelo meio do caminho.
Você precisa fazer algo relevante para que o seu nome seja importante ser lembrado. Deus fez você com um propósito. Qual? Viver para servi-lo. A vida é curta, mas obviamente que Deus não está pensando em você apenas para essa vida. Deus está pensando em você para a eternidade. Deus tem um propósito para a tua vida nesta vida que é curta. Então esta vida é apenas um ensaio. Essa vida aqui é apenas um ensaio para um algo extraordinário, como diz os poetas da Bíblia, para quando você passar o rio da vida. Quando você passar pelo rio da vida, quando você passar desta vida para a eternidade, Deus tem algo para fazer na tua vida. E a coisa é tão importante, é tão séria, que a gente ouve pouca coisa a respeito de como será na eternidade. Mas uma coisa eu te garanto, que não vai ter ninguém aqui de harpinha na mão, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpinha, não. Tem não. Eu não posso entender que um Deus tão glorioso, tão grandioso, tenha feito planetas e galáxias para ficar como estão. Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da sua vida. Deus está preparando você para coisas inimagináveis. Mas o preparo é aqui. O preparo é aqui e agora. Lembra de quando você ia para a escola para o primeiro grau? Depois você tinha os teus colegas ali, vocês, alguns, nem todos, foram para o segundo grau e os coleguinhas conseguiram se manter juntos. Mas poucos foram com você. Lembra disso? Você lembra das suas amizades da terceira série, da quarta série? Você lembra dos teus amigos do segundo grau? Aí vocês fizeram, alguns aqui até já fizeram faculdade, e cada um tomou um rumo totalmente diferente na vida. Mas todos passaram pela mesma sala de aula. O que eu quero dizer nesta noite para você é que a vida que nós vivemos aqui, somos todo mundo na mesma sala de aula, aprendendo as mesmas coisas. Mas apenas algumas pessoas farão diferença nesta vida. Hoje eu conversava com meu irmão na hora do almoço, e ele falou para mim sobre um tio nosso que fez escolhas erradas na vida. E os filhos, a exemplo dos pais, também fizeram escolhas erradas na vida. E esses dias agora, ele contou para mim, os filhos já tinham morrido na mão de traficantes e bandidos, para pagar dívidas e coisas assim. Os 2 filhos que ele tinha. E agora, alguns dias atrás, mataram até os netos. Meu irmão disse que entraram na casa dele, lá no interior da cidade do Rio de Janeiro. Entraram na casa dele, na frente do avô, e mataram todos os netos dele. Todos. O irmão da minha avó, o meu tio, vai passar para outra vida, sem ter deixado nada de relevante e de importante. Isso por causa das escolhas que ele fez. Fico tentando imaginar, e é claro que eu não consigo, a cabeça de um avô que perdeu os filhos para as drogas, e que, se não fosse o bastante, perdeu os netos também para as drogas e para o crime. Mas eu fico feliz de estar aqui nesta noite, porque em 1 João, o apóstolo vai escrever para mim, vai escrever para você. João vai escrever para você. Para você, João vai escrever. E ele vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 14, da primeira epístola dele: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes.
jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Oh, aleluia, oh, aleluia. Isso alegra a minha alma nesta noite, porque eu não me vejo pelejando em vão. Eu não me vejo trabalhando em vão por esta juventude que o Senhor me colocou para pastorear, porque eu creio nesta palavra. E eu preciso dizer aqui: jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes. Se você pegar a Bíblia para estudar e você for ler, você vai descobrir que as grandes coisas realizadas na Bíblia, os grandes feitos da Bíblia, foram realizados, foram construídos, elaborados, executados por jovens. Então eu olho para essa juventude aqui nesta noite e eu vejo um potencial absurdo. Eu vejo aqui nesta noite um potencial absurdo nas mãos do Senhor. Quando eu olho, eu vejo que Davi era um jovem. Davi não tinha ainda 18 anos de idade, talvez 15 a 17 anos, dizem alguns comentaristas. E imagina Davi tomando conta, como bem disse o irmão dele, das poucas ovelhas. De repente Davi, o pai chama e fala: Davi, vai levar lá umas quentinhas para os teus irmãos que estão na guerra. Entrega isso aqui, esses queijos, entrega isso aqui na mão do capitão da guarda. E Davi pega, olha o senso de responsabilidade. Davi fala assim: peraí, eu vou ter que arrumar alguém para tomar conta das minhas ovelhas enquanto eu estiver fora, porque elas são poucas, mas elas são minhas. Isso já mostra de imediato que aquele jovem, ele tinha responsabilidade. Não na nossa igreja, mas aí fora. A gente vê jovens que não conseguem se manter. Começa um projeto e não termina. Começa uma tarefa e não acaba. Você pede algo para eles lá fora, aqui na nossa igreja não tem isso. Começa uma tarefa e ele não termina. Ah, eu vou fazer isso aqui na igreja, pastor. Puxa, que legal. Uma semana depois, desapareceu. Falei: meu Deus, não tem senso de responsabilidade, não tem senso de compromisso. Mas Davi não, novinho, ele vai lá e fala assim: aqui eu preciso atender meu pai num pedido, queria que você tomasse conta das minhas ovelhas. Toma conta das ovelhas, hein, cara, senão quando eu voltar a gente acerta, hein? Ele deixa as ovelhas com esse rapaz e ele vai para a guerra levar a comida. A história você conhece. Quando ele chega lá, o exército, os grandões, os valentões, os soldados preparados, aqueles que já sabiam usar a arma, estavam todos batendo o joelho, com medo, desesperados diante do exército filisteu e diante de um gigante chamado Golias. Todos os soldados com medo daquele homem. E a Bíblia diz que ao longo de 40 dias ele vinha diante das tropas e falava: não tem homem aí não, seus frouxos. E as pessoas engoliam aquilo calados. Ninguém se levantava para encarar ele e falar: cara, está pensando que está falando com quem? Até que um dia chegou um adolescente. E aí, como é que está essa batalha aí? Quem está ganhando? Como é que está esse negócio aí? Tá ligado? É que se não tiver um tá ligado, não é coisa de jovem, né? De adolescente. Tá ligado? Aí, tá ligado? Irmão, desse numa conversa de 20 palavras, eu ouvi 21, tá ligado? Falei: Jesus amado, cara, tá off, não tá ligado? Tá off, vive off essa criança. Ele para, e as pessoas começam a saber que ele está tomando informações sobre a guerra. Aí ele chega mais perto, e aí ele vê aquele gigante descendo a colina, com um pajem na frente, e ele olha e vê a afronta que o gigante faz. Ele olha e fala assim: quem é esse incircunciso para falar assim do meu Deus? Quem esse cara pensa que ele é? Não, eu vou lá. Não me segura que eu vou lá. Não me segura que eu vou lá. A notícia chega até o rei. Aí Saul fala assim:
Ô Davi, ô Davizinho, ô rapaz, tu é filho de Jessé, né? Abinadab é teu irmão que está na guerra ali. Teu irmão não é aquele que está tremendo ali, não? Coitado, acho que está com febre. Ele está tremendo, acho que pegou Covid, ele está tremendo de frio. Não, tu é muito novo, cara, não dá para tu ir não. Não, tá com quantos anos mesmo? 15? Não, cara, tu é muito novo. Pô, tem muita coisa para viver, cara. Não. Rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ó, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Um dia apareceu um urso lá para querer pegar minhas ovelhas. Rei, deu ruim para ele. Eu engoli aquele urso, peguei ele, arrebentei, matei o urso. Você matou o urso? Matei o urso. Tá assustado com o urso? Outro dia veio um leão. Você é um leão, Davi? Davi, veio um leão. E quando ele veio para cima das minhas ovelhas, eu pulei para cima dele e matei aquele leão. As minhas ovelhas não. O rei olhou para ele e falou assim: cara, tu quer mesmo lutar? Eu vou, permite, eu vou lutar. O rei vai lá e pega as armaduras dele, coloca em Davi, mas Davi não consegue nem andar com as armaduras do rei. Ele disse: não, rei, eu vou da forma que Deus me chamou para ir. Porque a arma que você precisa para lutar, Deus já te deu. Diga para quem está ao teu lado: a arma que você precisa, Deus já te deu. Toma aqui essa armadura, Davi. O rei: não vai dar não, rei. Pode deixar que é por minha conta. Quando eu matei o urso não tinha armadura nenhuma. Quando eu matei o leão não tinha armadura nenhuma. Eu vou não no meu nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E aquele incircunciso vai cair. Esse incircunciso vai cair hoje. Vai cair. Davi desce. Eu fico pensando em Abinadab, o irmão dele. Meu Deus, que vergonha para a família. Amanhã no jornal, no 1000 graus, adolescente, que responsabilidade dos pais. O rei, se responsável, deixou um adolescente morrer na mão do gigante. Foi uma carnificina. Está descendo Davi. Quando o gigante olha, o gigante vive. Aquilo é um anão que está vindo lá? É um anão que está vindo lá? Não, eu acho que não. Parece um adolescente. É um adolescente, é um ruivinho, né? Um ruivinho, você está falando, é o ruivinho. O gigante, de seus tantos metros de altura, ele não vinha sozinho. Ele veio, mas tinha um rapaz na frente dele, levando escudo, levando lança, levando flecha, levando tudo. Então ele não foi sozinho. Foi ele mais um. Davi foi Davi e o Senhor. E isso fez toda a diferença. A história você já conhece. Davi mata o gigante e acaba ali com aquela guerra. Mas Davi não é o único adolescente da Bíblia. A Bíblia diz que tem um homem chamado Gideão. É um jovem, também com seus 17 anos, 16 anos de idade, jovem. Não vou contar a história toda porque o tempo não permite. Leia depois sobre Gideão. A Bíblia diz que Deus chega para Gideão e fala assim: varão valoroso. Você é valoroso, meu jovem. Jovens, vocês são valorosos diante do Senhor. Não dê ouvido para as vozes mentirosas que ecoam por aí dizendo que os jovens, que adolescentes são os aborrecentes da igreja, são aborrecentes do diabo. Os nossos adolescentes vão aborrecer o capeta e o inferno inteiro, porque os nossos adolescentes vão saquear o inferno e povoar os céus. Não sou eu que digo, não é o que a Bíblia diz. Isso não é o que o pastor de vocês está dizendo, não, é o que a Bíblia diz a respeito de vocês. Gideão, você é um garoto valoroso, Gideão, porque ele estava trabalhando, malhando trigo no lagar, para defender o pouco trigo que ele tinha das mãos dos filisteus. Mas Gideão disse: é pouco, mas é meu, porque Deus me deu e ninguém toma. O que você tem é teu. Pode ser pouco, mas é teu, porque foi o teu Deus quem te deu. Talvez você olhe para os talentos que você tem na mão, para os dons que você tem. Alguém vai dizer: mas isso aí, não é só isso não, isso aqui é tudo porque foi Deus quem me deu. E eu vou fazer coisas tremendas no nome desse Deus que me deu isso. Você quer ver outra coisa?
A Bíblia fala sobre Bezalel e Aholiabe, outros 2 jovens da igreja, estão caminhando com Moisés. Aí Deus vira para ele e fala assim: consegue colocar para mim, por favor? Não sei se vão conseguir colocar lá em cima. Não estou nem assistindo o culto, tudo conversando lá em cima. Oh Jesus, Êxodo 31. Vou ter que abrir aqui embaixo. Oh Senhor da glória, me ajuda, Senhor, a não pegar esses garotos pelo bigode. Mas eles não têm bigode ainda. Vai ser difícil. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Êxodo capítulo 31. Anota para você ler em casa depois. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado. Deus está dizendo que Ele chamou. Chamou quem? Chamei pelo nome. Chamei pelo nome um rapazinho chamado Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ou seja, Deus não está deixando dúvidas de quem Ele está chamando para servi-lo. Chamou pelo nome. Aí o versículo 3 diz assim: e o enchi do Espírito de Deus. Então primeiro Deus chama, depois Deus enche e depois Deus envia. Se você vier à presença do Senhor, porque Ele já te chamou, e se você estiver na presença dEle, Ele vai derramar do seu Santo Espírito sobre a tua vida. Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar, e quando você estiver cheio e transbordando, Ele vai te tomar pelas mãos e vai te levar pelas cidades, pelos países, pelas nações, porque Deus tem uma notícia urgente para entregar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Primeiro Ele lhe chama, aleluia. Se é para o Senhor, faça melhor. Do que Ele encheu Bezalel e Aholiabe? Do que Ele encheu? Diz o Senhor, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício, para inventar, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras e artifícios de madeira. Toda a habilidade desses rapazes, porque Deus os preparou. Eu sei que você já foi chamado pelo Senhor, e quanto a isso eu não tenho a menor dúvida de que os nossos jovens foram chamados pelo Senhor. E se o Senhor chamou, eu preciso acreditar, e eu creio, que o Senhor já está derramando do Espírito dele sobre vocês. E é por isso que João vai dizer: jovens, vocês são fortes. Se você pegar o texto para ler esse texto em casa, com calma, você vai perceber que dos versículos 2 ao versículo 8, Eclesiastes, o autor está falando apenas sobre uma coisa: sobre a velhice. Ele está falando sobre quando chegar a extrema velhice. Então o que ele está dizendo para o jovem assim: aproveita esse fôlego que você tem, essa garra que você tem, porque vai chegar uma época em que você vai até querer fazer, mas você não vai conseguir mais fazer. Você vai ter a vontade de fazer e você não vai conseguir fazer. Mas se você aproveitar esta data agora que você tem, se você aproveitar esse momento agora que você tem, e você se lançar às mãos do Senhor para cumprir o propósito dele, quando aqueles dias chegar, você vai ser um grande contador de história. Você vai poder dizer, com os jovens sentados perto de você, você vai poder dizer assim: olha, já fiz muita coisa pelo Senhor. Já matei gigante, já matei urso, já fui rei de Israel, já venci batalhas, destruí reinos que se levantavam contra o Senhor, conquistei, realizei, e vou dizer como o apóstolo Paulo disse no final da carreira: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta uma coisa. O que, pastor? A coroa da vida.
que foi preparada para os justos, aqueles que serviram ao Senhor. Então, se você se dedicar agora, não vai ter uma velhice de frustração, por não ter feito, não ter realizado, não ter servido ao Senhor conforme o propósito dele. Mas se você se dedicar agora, quando aqueles dias chegarem, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Antes que escureça o sol, e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores. Olha como é que a Bíblia é linda. Ele está descrevendo aqui a velhice. Se você pegar para ler essa poesia, você vê que ele está descrevendo a velhice. Aí ele termina assim, ó: quando cessarem os moedores. Do que ele está falando? Dos dentes, dos moedores. Quando já não houver mais dentes naquela boca, apenas aquelas que têm auxílio do corega, né? Do corega. Isso é o destino de todos nós. Todos nós que não queremos morrer jovens, vai ser o destino de todos nós. Todos nós. Eu tenho um amigo que disse que a vozinha dele estava viva, mas que ela só tinha 2 dentes. Um era para abrir garrafa e o outro era para doer o dia todo. Mas pelo menos tinha 2 dentinhos. O que ele está dizendo é que é natural que isso aconteça. É natural que os cabelos fiquem brancos. Mas antes disso acontecer, seja esse instrumento que Deus te chamou para ser, para que você não se sinta frustrado. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 22. O pessoal lá em cima consegue colocar? 2 Coríntios 1, 21 e 22. Aleluias. Mas o que nos confirma convosco, o que confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é. Então pode dizer com toda ousadia para quem está do teu lado, diga assim: Deus te ungiu. Olha o que ele está dizendo, versículo 2: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ele não apenas Deus nos ungiu, mas Ele também foi lá e colocou a marca dele em você. Esse é meu. Qualidade ISO, certificação digital, é meu. Ninguém toca nele. Você já foi chamado pelo Senhor, foi ungido por Ele, preparado por Ele. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que Ele nos escolheu, Ele nos deu dons, nos deu talento. Foi o que Ele fez por vocês, deu dons e talentos. Para quê, pastor? Para você usar isso para a glória do nome dEle. Os dons e talentos que Ele te deu. Pensa hoje, quais os dons que você tem, qual o talento que você tem, o que você pode fazer hoje para ganhar mais vidas para Jesus. Eu fico pensando nessa juventude usando as redes sociais, que eles têm facilidade para isso, para postar versículos bíblicos, para postar essas histórias que falam sobre salvação, tipo um C.S. Lewis, uma crônica de Nárnia. Sabe, quando você fala alguma coisa para apontar para o Evangelho sem ser tão objetivo, sem ser tão óbvio. Mas você tem, Deus vai te usar para isso. Eu fico imaginando nos nossos jovens aqui, alguém que Deus vai levantar com uma capacidade para jogar futebol como ninguém nunca jogou. E aí vai ser chamado para jogar num outro país. E vai ter voz de fala, porque todo mundo conhece, todo mundo é fã. E aí quando o repórter for perguntar: e aí, como é que tu conseguiu fazer esse gol? Eu fiz porque Deus tem me capacitado. Uau! Mas porque Deus é na minha vida. Deus é na minha vida. Mas como é que começou a tua história? Não, a minha história começa lá na Palhoça. Você já pensou? Essa história começa lá na Palhoça, porque um dia Deus falou no meu coração, e eu falei: sabe de uma coisa? Eu quero, e eu vou viver o melhor que Deus tem para a minha vida. Eu não vou chegar na minha velhice frustrado.
dizendo eu poderia ter feito e não fiz, tentando dar desculpas para mim mesmo, sabe, eu vou fazer algo. Tu já pensou alguém no atletismo, quando foi entrevistado, poder dizer para milhões e milhões de gente lá assistindo na televisão, nas redes sociais, e eu poder dizer que Deus mudou a minha história. Não, como é que você fez esse gol? Ah, esse gol eu fiz porque Deus mudou a minha história. Não, mas como é que foi a história do clube lá? Não, porque Deus entrou na minha vida. Você quer me entrevistar? Vai ter que saber o que Deus fez na minha vida. Você já pensou quantas pessoas seriam alcançadas pelo testemunho da tua vida? Então, entenda comigo que o maior interessado em que você prospere é o Senhor. Deus quer que você prospere, lá no basquete, no futebol, na tua faculdade. Eu tenho uma amiga que foi minha aluna de escola dominical, a Ana Abreu, mora lá no Maranhão, é professora, ela é doutora em biologia, ela defendeu uma tese, ela foi para a Alemanha, deve estar me assistindo agora. Ela foi para a Alemanha para defender a tese dela, e ela vai, durante muitos anos ela foi, não sei se está indo ainda, porque é um tempo que eu não falo, mas ela ia para a Alemanha para dar palestra acerca daquilo que ela descobriu dentro da biologia. Mas aí, lá que está na mesa tomando café, comendo com alguém lá, com um camarada, um doutor de outra nação, que nem crente, às vezes é ateu. E Ana, como é que foi tua história? Um dia Deus falou comigo. Como assim, garota? Deus falou comigo? Deus não existe? Ele existe. Ele existe, porque olha, Ele se manifestou. Sabe uma coisa, doutor? Se você estudar também, Ele pode se manifestar na tua vida. É exatamente isso que Deus quer. O problema é que nós colocamos limites no agir de Deus. Nós acabamos colocando Deus dentro de um quadrado, dizendo que Ele não pode fazer aquilo ou daquilo outro, ou que Ele tem que fazer assim ou assado. Deus faz como Ele quer. A grande questão, Ele quer usar você para fazer isso. Deus nos chama e Ele nos capacita. Agora eu tenho um exemplo de Sansão, que é um péssimo exemplo, e eu termino aqui. Sansão, a Bíblia diz que Sansão foi chamado antes de ter nascido. Eu preguei isso ontem para os nossos adolescentes, ali na chácara em cima, em Águas Mornas. Sansão foi chamado por Deus, não tinha nem nascido ainda, não estava nem na barriga da mãe ainda. O Senhor apareceu para os pais e falou para os pais assim: olha, eu vou fazer na vida do teu filho algo inimaginável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais que estão aqui, porque eu sei que tem pais aqui. Continue orando pelos seus filhos. Continue dobrando os seus joelhos pelos seus filhos, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida dos seus filhos. Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Se Deus trouxe você até aqui, Deus vai levar os teus filhos muito mais longe. Se Deus te colocou no alto, Deus vai colocar os teus filhos no lugar muito mais alto. Por quê, pastor? Porque é desejo do coração de Deus usar os seus filhos para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. Entenda o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, e se entregue a isso. Se entregue a isso, se entregue, se jogue. Acredite no que Deus está fazendo na tua vida. Todas as segundas-feiras eu tenho aqui na minha sala, eu tenho um treinamento com 6 jovens que eu estou mentoreando, estou ajudando a pregar, estou ensinando a pregar. Estou ensinando a pregar. E eu estou com uma expectativa que vocês não façam, não só por causa deles, porque eu sei que Deus vai levar longe, mas isso está borbulhando tanto no meu coração, que a partir do templo novo, que a gente tem mais estrutura, eu não quero fazer isso mais com 6 jovens apenas na minha sala. Eu quero fazer isso nas salas para todos quantos desejarem aprender a pregar. Eu quero me colocar à disposição. É desgastante para mim? Claro que é. Eu tenho o GDC na terça-feira à noite, tenho essa aula que eu dou na segunda, quinta-feira é culto, eu tenho que me preparar para o culto,
Eu sou pai, sou esposo, tenho visitas para fazer, eu vou nos lares, quando tem que ir ao hospital, eu vou em hospital, tem que fazer sepultamento, eu faço sepultamento. A minha vida é muito agitada. Mas se tem alguém que decidiu a preparar novos guerreiros, novos soldados, sou eu. Eu decidi que eu vou me gastar e me deixar gastar para preparar varões e varoas valorosas na mão do Senhor. Eu quero que a igreja curva a cabeça nesse momento. Eu quero que você, jovem, que Deus falou contigo nesta noite. Ah, pastor, mas eu não quero apenas que, se você sabe que Deus falou com você. Eu quero orar aqui nesta noite. Quero que você venha à frente bem rapidinho. Aquele jovem que o coração incendiou. Pastor, eu não sou jovem. Não tem problema, mas se o teu coração incendiou nesta noite e você deseja firmar uma aliança com o Senhor Deus, de a partir de hoje se posicionar de forma clara e contundente para o chamado de Deus na tua vida, porque você sabe que Deus te chamou, saia do teu lugar agora e venha à frente. Se você deseja assumir um compromisso com o Senhor, de se preparar urgente para o que Deus tem que fazer.